A partir de hoje, nós estaremos realizando a exposição de toda a carta de Paulo aos Efésios, de modo sequencial. E por isso é para nós de grande importância tratar alguns aspectos introdutórios desta carta, além de extrairmos para nossa edificação princípios dos primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios, a fim de que nós saibamos o que Deus deseja para cada um de nós. Antes, porém, de continuarmos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, te dou graças, Senhor, pela tua misericórdia derramada sobre a nossa vida. Te dou graças, Senhor, pela tua palavra, pela iluminação do teu Espírito, que nos faz compreender a Sagrada Escritura. Te suplicamos, ó Deus, que ela seja clara a nós e que saibamos aplicar em nossa vida cotidiana, em nome de Cristo Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios possui uma grande relação com a sua carta escrita aos Colossenses. De fato, o mesmo Tíquico que conduziu a carta de Paulo aos Efésios também conduziu a carta de Paulo aos Colossenses. Nós podemos conferir isso em Colossenses capítulo 4, versículo 7 e Efésios capítulo 6, versículo 21 a 22. Paulo escreve estas duas cartas com pouco espaço de tempo entre elas. A residência de Paulo, nesse momento em que escreve a carta aos Efésios, é Roma. Ele está aprisionado em Roma. E de dentro da prisão, portanto, ele escreve a sua carta endereçada às igrejas da Ásia Menor, da qual nós temos então a carta aos Efésios. O grande tema da carta é o propósito de Deus em Cristo para a igreja. Cristo é apresentado como aquele que une a igreja, aquele para o qual todas as coisas apontam. William Barclay, em seu comentário, afirma que o mundo sem Cristo é um mundo dividido, desunido e fragmentado. E, de fato, o homem sem Cristo está dividido, separado de Deus e em grande luta interna consigo mesmo. Nessa carta escrita aos Efésios, encontramos um estilo diferente na escrita de Paulo. O seu vocabulário difere das outras cartas que Paulo já escreveu. Seu modo de expressar parece uma meditação religiosa ou um tratado teológico. Suas reflexões parecem como cascatas de argumentação, muito claramente exposta no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14, quase como uma grande oração. Isso reflete o período da vida de Paulo em seu contexto pessoal. Embora preocupado com as igrejas e estando preso, Paulo tem tempo para refletir e expor a palavra para aquele que, como amanuense, iria registrar cada uma das suas palavras e então dar origem à carta que nós temos diante de nós. Nessa carta, a doutrina mais exposta é acerca da igreja de Cristo. Ela aparece como sendo o corpo de Cristo, aparece como sendo a noiva de Cristo, aparece como sendo o templo do Espírito. Ainda observando a respeito do contexto
da carta aos Efésios, podemos observar a própria cidade de Éfeso. Como era a cidade de Éfeso nesse período da carta de Paulo? Éfeso era uma grande cidade portuária e bastante movimentada. Era a capital da província romana, conhecida atualmente como Turquia. Sua população pode ter chegado nesse período a 500.000 de pessoas. A fama da cidade não era apenas política e comercial, como também religiosa. Em Éfeso havia o templo de Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além disso, a cidade era o centro das práticas de ocultismo e magia. Feitiçaria e espíritos malignos eram parte do clima religioso para os moradores dessa cidade, tanto crentes como não crentes. E por causa do templo de Diana e do porto, muitas pessoas que circulavam por essa cidade movimentavam um comércio de artigos religiosos extremamente amplo. Havia vendas de amuletos, de santinhos, de réplica do templo de Diana. Tudo isso movimentava grande parte do comércio e da economia da cidade. Este era o contexto resumido do povo e da cidade que recebeu a carta de Paulo. Paulo já havia estado anteriormente em Éfeso. A palavra de Deus em Atos, capítulo 19, nos apresenta esse contexto. Em sua visita anterior, ele encontra discípulos de João Batista residindo naquela cidade. Paulo frequenta a sinagoga e ali fala ousadamente. Por enfrentar oposição, passa a ensinar a 12 discípulos numa escola e de modo mais isolado, a escola chamada Escola de Tirano. Ficando na cidade durante um período de aproximadamente 3 anos, conforme pode ser visto também em Atos, capítulo 20, versículo 31. Tendo visto todo esse contexto, podemos nos aproximar do texto que inicia a carta aos Efésios. Efésios, moradores de uma cidade grande, populosa, portuária, movimentada, turística, abastada economicamente, politicamente importante, extremamente religiosa, mergulhada no misticismo e endereço de uma das igrejas plantadas por Paulo, em que os cristãos vivem em meio à clara batalha espiritual. Eu quero, portanto, ler com você, após todo esse apanhado introdutório, as primeiras frases do capítulo 1 de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No início da carta, já podemos observar a ênfase na centralidade de Cristo Jesus. Em 2 versículos, a expressão Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, aparece 3 vezes. Isso soa como quem diz: Cristo é o elo que nos une, estando nós em qualquer lugar, na prisão ou libertos na cidade, onde devemos sempre dar testemunho sobre a quem servimos, quer sejamos judeus, quer sejamos gentios.
Esse era o tom inicial da carta aos Efésios. Devemos dar um testemunho sobre a quem servimos, sejamos judeus ou sejamos gentios. Temos então no início dessa carta aos Efésios 3 elementos apresentados por Paulo: remetente, destinatário e bênção. A primeira questão que eu quero refletir com você nesse instante é sobre o remetente. Paulo, servo de Deus, nos conduz à observação sobre o que ele é e por que ele é. Paulo se apresenta como apóstolo, e nesse sentido ele o é como os demais apóstolos que caminharam com Cristo durante 3 anos do ministério terreno de Cristo. Paulo mesmo se considerava chamado por Deus como os 12 apóstolos. Isso fica bem claro quando ele escreve aos Coríntios a sua primeira carta. Ou seja, a primeira carta que nós temos em nossa Bíblia. A palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 7 a 11, diz da seguinte maneira: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Paulo está falando a respeito de Cristo e da sua situação apostolar aos coríntios. Foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo, então, falando aos coríntios, ele coloca a sua defesa apostolar. E quando Paulo se apresenta aos Efésios como apóstolo, ele está evocando a atenção de seus leitores para atenderem ao ensinamento que é apresentado por uma autoridade instituída por Deus. No entanto, o apostolado não é visto por Paulo como algo que possa lhe trazer status de homem especial em si mesmo, ou de homem com grandes vantagens humanas, o qual possa ter atraído a atenção de Deus que lhe escolheu para o serviço do reino. Seu chamado não se deve a mérito pessoal, e ele mesmo claramente expressa isso quando diz ter sido perseguidor da igreja, como pode ser lido em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, Gálatas capítulo 1, versículo 13 a 16, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 16. De modo algum, Paulo deseja trazer sobre si qualquer tipo de glória pelo ministério que exerce. Antes, ele tem a noção clara da responsabilidade que pesa sobre si como um enviado de Deus. Aquele que fora perseguidor, blasfemo, insolente, ignorante, incrédulo, como de si mesmo ele fala, foi alcançado por Deus, transformado e posto como servo do Senhor para pregar a palavra de Deus aos que não conhecem a Cristo e plantar igrejas entre os gentios, do qual a igreja de Éfeso era uma delas. A expressão apóstolo parece ser entendida por Paulo como a própria palavra grega literalmente sugere.
um enviado de Deus para servir em lugar longínquo, um mensageiro do Senhor. Paulo não é um apóstolo porque se autodenominou apóstolo. Ele também não é apóstolo por ter recebido esse título de outro homem. Antes, pelo contrário, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus quando estava a caminho de Damasco. E seu apostolado foi confirmado pela credencial dos apóstolos, como sinal, com sinais e prodígios, dos quais ele mesmo apresenta na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Por fim, fica claro na vida de Paulo que sua transformação, seu chamado e seu ministério não tiveram origem em outro lugar senão na vontade de Deus. Ministério exercido por meio do chamado do Senhor. Na frase inicial da carta aos Efésios, isso fica muito claro quando lemos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Há uma expressão de humildade e reconhecimento de que o seu chamado está baseado na vontade daquele que é o Senhor da obra. O Deus soberano e misericordioso é quem gera vida no ser humano e transforma aquele que antes era perseguidor da igreja em perseguido por amor a Cristo. E nós começamos a observar a aplicação da palavra do Senhor à nossa vida. Se por um lado devemos entender que ninguém deve assumir a obra de Deus sem ter sido chamado por Cristo, por outro lado devemos lembrar que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa e fazê-la uma grande ferramenta nas mãos do Criador. Se você ora por alguém que não conhece a Cristo ou que é rebelde ao Senhor, observe a vida de Paulo. Observe o exemplo que há em Paulo. De perseguidor passou a ser instrumento nas mãos de Deus, completamente transformado, e agora perseguido por amar a Deus e espalhar as boas novas aos gentios. Se você ora por alguém que ainda não conhece a Cristo, não perca a sua esperança. Sempre há esperança em Deus para a transformação do coração humano. O Senhor é aquele que transforma o indivíduo completamente. Transformou Paulo. E agora vemos este homem que antes era conivente com a morte de cristãos, em alguém que prega com intrepidez, alguém que prega com ousadia, alguém que prega com amor ao Senhor. Sempre há esperança quando nós nos voltamos para Deus. Sempre há esperança da transformação de vidas. Em segundo lugar, no início da carta aos Efésios, encontramos a descrição do leitor. Quem foram os primeiros leitores desta carta? A palavra de Deus já nos apresenta com considerável clareza santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 1. Paulo está escrevendo para as igrejas da Ásia Menor e agora esta carta chega a Éfeso.
e deve ser lida para a igreja. Seus membros são intitulados como santos e fiéis. E aqui devemos entender a palavra santo como alguém que é separado de entre o comum. Santo aqui não é alguém que passa a ser canonizado após a morte, devido ao seu testemunho de vida. Santo aqui é aquele que é separado do comum. E qual era o comum na cidade de Éfeso? Como já percebemos anteriormente, a cidade era idólatra, adorando a Diana, a tal modo que de seu templo eram feitos amuletos, réplicas, se vendiam isso, e os visitantes adquiriam esses amuletos. Além disso, a feitiçaria e o envolvimento com espíritos demoníacos era a realidade presente naquela região, naquela cidade. O ocultismo e as práticas de magia eram comuns a muitos antes de conhecerem a Cristo. Perceba que na primeira visita de Paulo a Éfeso, temos o registro de que Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos 19, versículo 11. Enfermidades eram curadas e espíritos malignos eram expulsos. Diante destes fatos, alguns judeus e alguns gregos temeram a Deus e se converteram ao Senhor e abandonaram suas práticas de ocultismo e de magia, como também de feitiçaria. Em Atos 19, versículo 18 a 20, encontramos o seguinte registro do período de Paulo em Éfeso. Diz assim a palavra de Deus: muitos dos que creram vieram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É interessante a transformação que houve em algumas pessoas daquela cidade. Na verdade, num grande número de pessoas naquela cidade. Tamanha foi a ação de Deus por intermédio de Paulo que os novos convertidos queimaram todos os seus livros de feitiço publicamente. Vinham confessando as suas atitudes, seu envolvimento com a feitiçaria, o seu envolvimento com o ocultismo, com artes mágicas, abandonando essa atitude, queimando os seus livros de magia. Isso nós podemos observar em Atos 19, versículo 20. Há o registro, inclusive, da quantidade monetária correspondente à quantidade de livros de feitiçaria que queimaram. E está registrado ali que o valor era de 50.000 denários. E esse valor é muito grande. O denário era o valor de um dia de trabalho. Então, o valor daqueles livros queimados era equivalente a 50.000 dias de trabalho. Um ano tem 365 dias. Nós podemos ter uma noção da quantia volumosa que isso compunha. Hoje, no Brasil, 2020, hoje no Brasil, o dia de trabalho custa aproximadamente R$ 34,83.
De modo que, após um cálculo simples, vemos que os 50 mil denários correspondem hoje, em reais, a 1.741.500 reais. De fato, era muito material queimado e que aponta para uma transformação de um número considerável de pessoas da cidade de Éfeso. Poderíamos dizer até mesmo que é uma quantia tão volumosa que não conseguimos conceber mentalmente a totalidade dessa quantia. A transformação que Deus realizou ali por intermédio do seu servo, que outrora era adversário da igreja. Foi uma transformação imensurável. Aqueles efésios se converteram ao Senhor Jesus. E mais uma vez vemos o poder de Deus transformando. Transformou Paulo no apóstolo e transforma agora supersticiosos, idólatras, feiticeiros, encantadores e bruxos em santos e fiéis ao Senhor de toda glória. Aqueles que outrora estavam distante de Deus, agora são reconciliados por meio de Cristo, a quem passam a ser fiéis após terem seus corações iluminados pela palavra pregada por Paulo. Como aplicamos isso em nossos dias? Penso que mais uma vez é possível encontrarmos a aplicação para o nosso contexto na existência da esperança que há em Cristo Jesus de que vidas são transformadas. Não somente Paulo foi o alvo da transformação que Deus realiza no homem, mas também os seus leitores. Ambos compõem a igreja de Deus unida pela pessoa de Cristo. Se voltarmos novamente para a leitura dos versículos 1 e 2 do capítulo 1, nós somos relembrados da ênfase em Cristo Jesus que o próprio Paulo dá nesse início da carta. O apóstolo em Cristo e os fiéis em Cristo fazem parte de uma mesma família, de um mesmo corpo cuja cabeça é Cristo, o Senhor da igreja. Nenhuma situação de vida é tão rebelde a Deus que o Senhor não possa mudar. Nenhuma cegueira espiritual é tão intensa que Deus não possa trazer luz para a compreensão. Nenhum coração é tão duro que Deus seja impossibilitado de transformar. Ele faz o perseguidor mudar de vida e virar servo. Ele faz o feiticeiro mudar de vida e virar santo. Eis a maravilha de Deus que transforma vidas. Mas a palavra de Deus continua. E numa terceiro elemento que nós encontramos aqui no início da carta aos Efésios, nós vemos a bênção. Versículo 2, capítulo 1. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo derrama sobre os leitores a bênção do Senhor e faz uso de duas expressões muitíssimo interessantes nesse momento: graça e paz. A graça é a raiz das bênçãos de Deus.
A própria palavra graça, usada aqui em sua língua original, significa algo que dá prazer, que é extremamente satisfatório. De fato, se a vida cristã estiver desprovida de atrativos desejáveis, não é verdadeiramente cristianismo. A graça aponta para um benefício satisfatório que não pode ser alcançado pelo homem sozinho. A graça é um favor recebido de Deus que não podemos pagar. De fato, o tratamento que Deus nos dá, os dons de Deus concedidos aos homens, são concedidos pela graça de Deus e não por merecimento do homem. Cada vez que mencionamos a graça de Deus sobre os homens, a reboque deve vir o pensamento de que nada somos sem o Senhor. Graça é um favor de Deus não merecido por nós. A palavra paz na bênção apostólica de Paulo sobre os Efésios apresenta também uma característica bastante interessante. No seu significado original grego, a palavra eirene, ou seja, paz, usado aqui por Paulo, nunca está associada à ausência de lutas, à ausência de adversidades ou à ausência de aflições. No entanto, ela se refere a um tipo de bem-estar supremo, de um bem-estar extremamente maravilhoso ao homem que a possui. É uma satisfação e tranquilidade quase indizível em que aquele que a possui experimenta e fica jubiloso, mesmo diante de problemas. Esta paz é fruto da graça de Deus e somente possui aquele que foi alcançado pela graça de Deus. A pessoa pode viver no meio da comodidade, pode viver abastado de bens. No entanto, isso não lhe fornece o tipo de paz que somente Deus nos dá. Em meio às lutas que os crentes de Éfeso viviam, somente em Deus poderiam experimentar paz no coração. Paz que somente é encontrado na comunhão com Jesus. Num contexto adverso. No contexto de Éfeso, em que a igreja certamente sofria ataques ideológicos, situações contrárias pela própria população que não seguia a Cristo, mas seguia a Diana. A igreja que sofria oposição encontrava paz somente em Cristo, na graça do Senhor. Cristo, portanto, é o elo unificador que vocaciona o apóstolo, santifica os fiéis e agracia o coração, trazendo-lhe paz em meio à tribulação. Como podemos aplicar isso aos nossos dias? Se você conhece a Cristo, se a graça de Deus já foi derramada na tua vida,
Viva esta paz em Jesus. Experimente diariamente essa paz em Jesus. Não busque a ausência de aflição, não busque a ausência de tribulação, não cobice a vida sem lutas ou sem perseguição, ainda que possa ser perseguição ideológica simplesmente, mas não busque estas coisas, porque a falta ou a ausência de tribulação não vai trazer paz que o coração desfruta. Lembre-se que se perseguiram o Mestre, perseguirão você também. Mas as palavras do Mestre, as palavras do Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, quando fala aos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele é claro ao dizer: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você que me ouve nesse instante sofre em busca de paz, não consegue encontrar paz para o coração, se tua vida parece um grande vazio, se a alegria parece algo inexistente ou extremamente passageiro para ti, eu quero te dizer que somente em Cristo Jesus você vai conseguir encontrar a paz que excede o entendimento deste mundo. A paz em meio às aflições, a paz em meio a tribulações, a paz em meio às adversidades deste mundo. Somente em Cristo você pode encontrar satisfação para a alma e viver acima das aflições. Não é as riquezas, não é as aquisições, não é status que vão trazer satisfação para a alma. Essas coisas não podem trazer a paz que só Cristo tem. Se renda ao Senhor e experimente a paz que vem de Deus. Vamos orar nesse instante? Pai nosso que estás no céu, nós te louvamos, porque também estás conosco a cada dia. E em meio às tribulações e às lutas, nos faz conhecer a paz, que excede todo o entendimento que o mundo não conhece, porém aqueles que se rendem aos teus pés desfrutam. Nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, porque estendes a mão a nós e nos dá a maravilhosa graça de termos comunhão contigo. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações que há na cruz de Cristo e o poder do Espírito para serem testemunhas em qualquer lugar aonde o Senhor vos levar, seja sempre claro sobre a vida de vocês, agora e para todo sempre. Amém. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo,
ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo no fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo.